Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Vamos iniciar então, vamos orar e logo depois da oração nós vamos convidar o pastor Davidson para que esteja aqui e aí ele possa então estar compartilhando aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem permitido que ele aprenda acerca da palavra. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado por esta quarta-feira que o Senhor nos concede a graça de viver, de iniciar o dia. Louvado e bendito seja o teu nome. Queremos mais uma vez apresentar o teu servo, o pastor Davis, em tuas mãos, para que ele seja tão somente instrumento, canal do teu fluir aqui para nós, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Esteja, Senhor, alcançando vidas nesta manhã. Esteja, Senhor, fortalecendo a fé dos meus amigos e irmãos neste dia. É a minha oração, porque assim te faço e já te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Bom, deixa eu chamar aqui o Davidson, mas antes, deixa eu dar bom dia, Ilma. Bom dia, tudo bem contigo? Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe a sua família, hein? Deixa eu colocar aqui o pastor Davidson. Só mais um instantinho. Bom dia, pastor Davidson, tudo bom? Bom dia, pastorada, bom dia a todos. Nossa irmã Ilma Dias, bom dia também. Deus nos abençoe nesse dia maravilhoso. Amém, amém. Pastor Davidson está aí. Ele para quem ainda não viu ou não sabe, Pastor Davidson ele escreveu alguns livros, hein? Escreveu alguns livros. E aí esses livros que ele escreveu, sensacionais. Eu vou pedir ao pastor Davidson para apresentar aí, Salmo 23, revelações do Salmo 23. Ele escreveu, eu tenho, já li, já reli, show de bola, vale a pena. Por que vale a pena, pastor Anderson? Talvez seja essa a sua pergunta. Vale a pena porque ele a exposição que ele faz de acordo com os originais. E, você tem uma visão muito mais ampla, você tem uma visão muito mais apurada daquilo que o Senhor está nos ensinando através do Salmo 23. Esse é o livro que eu indico, esse é um livro que eu também assino embaixo. Além desse livro, existem outros livros aí que o pastor Davidson também escreveu, e aí ele tem ali, esse aí é o mais novo, esse aí eu ainda não li, então, pastor Davidson, pode falar? E eu já quero dar bom dia à nossa irmã Rose Gonçalves, que também está conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Davidson, fale um pouquinho sobre esse livro, por gentileza. Sim, pastorada. Esse aqui é um livro recente que eu pude lançar. Ele se chama Guardadas pelo Amor. É um livro feito especificamente para mulheres. É um livro devocional. É feito para mulheres que trata de um assunto muito importante para elas, que é a questão da proteção, não é? Então, aqui, nesse livro, eu trato sobre a inexpugnável proteção divina, especialmente para as mulheres que lidam com maridos violentos, lidam com situações de insegurança emocional, pessoal, familiar, durante a vida, né? Então, esse é um livro que tem agradado já muitas mulheres. A minha esposa, inclusive, fez uma devocional
um capítulo por dia, ela leu durante uns 15 dias aproximadamente, e olha, ela disse que é muito bom, que é um livro que fala muito ao coração de vocês. Então, eu recomendo também, Guardadas pelo Amor, já não tenho mais nenhum exemplar aqui, os poucos que eu fiz já foram todos vendidos, mas fique tranquila, há um jeito de você adquirir, tá bom? É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu terei prazer em te enviar informações. E esse aqui também, ó, é um livro que eu publiquei também recente, é uma comédia, é um livro diferente, né, do que eu tenho feito normalmente. As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdecrey. Aqui, ó, uma história hilariante sobre a busca por fama, poder e riquezas, não é? Então você tem aqui uma comédia feita por mim, aqui na parte de trás, você vê mais ou menos a sinopse, não é? Você consegue ver, depois que você estiver vendo no vídeo gravado, você pode parar a tela e ler a sinopse, para você saber um pouco da história do livro do apóstolo Valdecrey, né? Um personagem criado, inventado, e por certo vai divertir bastante você. Aqui no final, quase aqui no final, você também tem além de toda a diversão e toda a comédia, a, toda a brincadeira que eu fiz, lá no final tem um estudo bíblico bastante sério sobre o porquê que eu não creio nesses apóstolos neopentecostais atualmente, né? Então tem ali razões tem razões bíblico-teológicas, históricas, para pontuar, não é, o porquê eu fiz brincadeira com isso, tá bom? Muito bem, pastor Aderson, temos várias pessoas aqui online, hein? Joia, joia, joia. Vale a pena aí você ler, você refletir. É até importante, por quê? Porque você pega aí, como ele está baseando nas escrituras sagradas, é até interessante para você também chegar a tirar as suas conclusões, né? Então, é um livro que vai servir aí de apoio, de reflexão. Bom dia também a Rose. Ó, Rose está aí conosco. Deus abençoe seu dia. Também está conosco a Dora. Oi, Dora, bom dia. Está conosco também o nosso querido amigo e mestre, pastor Décio Moraes. Bom dia, tudo bem contigo? Ele, inclusive, já fala aí a respeito do livro do Valdecrey, né? Que é Eis a Criatividade do Mestre. Isso é muito importante. Olha, que bom que vocês estão conosco, que Deus abençoe o dia, que Deus abençoe a vida de vocês. Mas, sem delongas, né, vamos então convidar aí o pastor Davis para liberar aí, né, já a tela para a gente poder já começar a degustar aí, a pensar, a refletir a respeito do livro de Apocalipse. Pastor Davis, fique à vontade, obrigado Isso aí, aí. já está colocando. Obrigado, pastor Aderson. Já estamos aqui online, né, para o estudo, já está tudo preparado aqui. Você deve se lembrar de que estamos já na fase final, acredito eu que seja hoje o último dia em que vamos estudar o Apocalipse, e já temos aqui na agulha um material para nossa próxima semana, tá bom? Caso você ainda não tenha pegado de graça a apostila do nosso estudo do Apocalipse, você pode fazer isso acessando o site www.contextualizar.com.br. Ali você tem vários e-books de graça, gratuitos para você. Tem também dois cursos gratuitos também para você fazer. Então você vai aproveitar bastante material lá. E dentre os e-books gratuitos tem a nossa apostila Introdução ao Estudo do Apocalipse. É só baixar o PDF, é de graça para você, tá bom? Ou pode também solicitar a pastorada, ele também tem o PDF. Enfim, por um desses dois caminhos você pode pegar o PDF gratuito, tá bom? Terminamos então na última aula. Nesse ponto aqui, ó, vamos falar sobre os parênteses do Apocalipse. E falando aqui dos parênteses, né, vamos então tratar
de alguns detalhes interessantes que aparecem aqui, tá bom? Que nos ajudam a compreender algumas partes bastante significativas do livro, né? Como temos estudado até agora. Lembra-se de que no finalzinho da aula passada falamos sobre a Nova Jerusalém em comparação com a igreja, né? 2 pontos aqui de comparação, tá bom? Só para que você se situe. E caso você tenha perdido alguma aula anterior, você pode resgatar ou em meu canal do YouTube, ou então também na página do Facebook da Igreja de Aracruz. Então você vai, né, no dia que você perdeu, você vai lá e assiste o link que está disponível lá, tá bom? Muito bem, falando então dos parênteses do Apocalipse. O relato de João parece apresentar uma série de fatos que vão ocorrendo de modo consecutivo, ou seja, de modo, né, que dá uma ideia de consecução, ou seja, uma ideia de sequência, como se cada fato puxasse imediatamente o próximo. É isso que estamos falando aqui, tá? Mas isso é apenas uma impressão que a gente tem, não é? Embora exista uma hipótese de que as várias visões apocalípticas se refiram aos mesmos fatos históricos, tá bom? Ou seja, você tem várias formas de fazer o relato usando metáforas diferentes, mas todas elas se referem ao mesmo episódio histórico. É uma linha que eu acho bastante coerente, bastante pertinente também, né? De acordo com como está o texto do Apocalipse. Então, seguindo por essa teoria, que eu acho plausível, as 7 trombetas, as 7 taças e os 7 selos seriam diferentes versões literárias dos mesmos 7 juízos, tá bom? Nós já estudamos aqui que o número 7 é o número Tito como divino, né? E é um número também que faz referência a uma ação completa, uma atitude, uma ação que está completa, está perfeita no sentido de completa, tá bom? Ou seja, os 7 juízos de Deus representados aqui pelas trombetas, taças e selos são juízos completos, por isso o juízo final. A partir dessas 7 trombetas aqui, ou 7 taças, ou 7 selos, esses 7 juízos, né? A partir daqui já não tem mais o que acontecer, porque ele já é o juízo no final de tudo. Que vai. Opa, voltamos. Voltou, A internet voltou. ficou instável. Voltamos aqui? Uhum. Beleza, então estamos plenamente aqui novamente, né? Então eu estava falando sobre o número 7, que significa uma ação completa. Portanto, há essa teoria de que as 7 trombetas, as 7 taças e os 7 selos façam referência, ou são versões diferentes, né, para o mesmo juízo histórico, que no caso aqui seriam os 7 juízos de Deus, que representariam, portanto, esse juízo final completo. E esse juízo final, ele é dedicado apenas para os ímpios. Então, os cristãos, os fiéis, não enfrentarão esses 7 juízos que representam, pelo menos 7 etapas que representam esse julgamento final de Deus contra os ímpios, tá bom? Acho que eu consegui retomar, né, onde a internet aqui ficou instável. Bom, uma base para esse tipo de visão está em Gênesis 41, onde vacas e espigas, já naquele sonho do faraó, né? Onde vacas e espigas eram 2 símbolos para um só fato histórico. Em Gênesis 41 trata justamente sobre, o capítulo inteiro fala sobre o sonho do faraó e José no Egito, sendo o único que conseguiu, de fato, interpretar corretamente o sonho, tá bom? Passagem bem conhecida nossa. De qualquer forma, o texto apresenta uma sequência
E esta sequência parece interrompida em alguns pontos. Por isso, né, o parênteses, né, ou então os hiatos do Apocalipse, né, por isso. Porque há uma sequência realmente na narrativa e há alguns pontos em que essa narrativa ela ela fica estagnada, ela fica interrompida, tá? Para depois ser retomada. Então, de qualquer forma, o texto apresenta uma sequência e esta sequência parece interrompida em alguns pontos. João interrompe a narrativa sobre as catástrofes mundiais para falar sobre o anjo e o livrinho, no capítulo 10. Também as duas testemunhas, no capítulo 11, e a mulher e o dragão, no capítulo 12. Então veja aqui que são três passagens que interrompem a sequência. Sendo que, são três também as imagens que aparecem aqui para comparação, né? Trombetas, taças e selos. Então, quase no final, antes da última trombeta, da última taça ou do último selo, né? Aparecem então essas interrupções na sequência dos flagelos. Então temos aqui, na primeira aparece o anjo livrinho, que é a questão do livro, né? Que precisa ser aberto, e o anjo que apresenta essa situação, e só o cordeiro pode abrir, é digno de abrir o livro. Lembra que nós lemos aqui que para abrir esse livrinho não depende de força, mas de dignidade. O texto fala que só o cordeiro é digno de abrir o livro. Porque ali a ideia de que o cordeiro que foi digno, por quê? Por causa do seu sacrifício e da santidade também do próprio cordeiro, né? Então, no capítulo 10 aparece aqui o anjo e o livrinho. No capítulo 11, as duas testemunhas que aparecem, que são martirizadas também, para poder apresentar as testemunhas do que estaria por acontecer, ou que já estava, no caso, acontecendo, né? E, por fim, a terceira interrupção, o terceiro parêntese, é a mulher e o dragão, no capítulo 12, né? E essa passagem aqui é muito emblemática, porque nós entendemos aqui, né, que a mulher que deu à luz é perseguida pelo dragão. O dragão aqui representa as forças do mal, representa Satanás, representa o sistema dedicado a Satanás, o sistema que jaz do maligno e que perseguirá a mulher. E essa mulher, ela representa aqui Israel, para alguns, ou até mesmo a igreja, né? Eu, particularmente, entendo que essa mulher que estava grávida representa o próprio Israel e a criança que ela deu à luz seria o cristianismo ou algo assim, né? Mas são conjecturas, nenhuma certeza há para esse tipo de interpretação, tá bom? Sendo Israel ou sendo essa mulher representante da própria igreja, propriamente, o fato é que pode ser até os dois, né? Tanto Israel quanto a criança, tanto Israel quanto a igreja, ou a mulher quanto a criança, são perseguidas na tentativa de matar essa mulher, principalmente, que o dragão faz, né? Esse dragão vermelho aqui, que representa as forças do mal, esse dragão, ele, portanto, ele aparece aqui no capítulo 12 como a última das interrupções, não é? Você vê que de há um crescente de expectativa, né, para cada interrupção dessa. Você vê o anjo o livrinho, que já tem uma expectativa mais menor, né? Depois as duas testemunhas, trazendo uma expectativa ainda maior, e o grande clímax das expectativas dessas interrupções é a mulher e o dragão, tá? Bom, comer o livrinho significa tomar conhecimento das profecias acerca dos últimos dias. O livro é doce na boca, mas amargo no ventre. A mensagem apocalíptica fala de esperança e glória, mas também de grande tribulação. Isso aqui é uma imagem bastante interessante também na literatura apocalíptica, não é? Que é algo que começa doce e termina amargo, não é? Ou seja,
em geral também, algumas profecias têm essa característica, né? Na perspectiva do fiel, do cristão, é doce. Mas na perspectiva do infiel, do ímpio, se torna amargo, porque ali é o final, né, de toda a sua impiedade. Para ele é o juízo final. Então você tem aqui essa característica. As duas testemunhas são objeto de muita polêmica. Em algumas interpretações sugeridas, Moisés e Elias aparecem ali. Em outras, Enoque e Elias. Elias aparece em todas porque ele foi arrebatado. Não é? Você tem Enoque, que também tecnicamente foi arrebatado, embora o texto bíblico de Gênesis não deixa muito claro, mas há uma interpretação de que ele também foi arrebatado. E Moisés também, embora Moisés tenha morrido, aqueles que defendem a ideia de Moisés é porque ele provavelmente teria sido ressuscitado e o seu corpo, mesmo que o seu corpo tivesse sido escondido, né? Moisés aqui e Elias, porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas, as duas principais seções da Bíblia hebraica, não é? E Enoque e Elias, aqui é uma questão apenas de biografia deles, porque tanto Enoque quanto Elias, nessa percepção, eles estariam de volta aqui, já que foram trasladados, eles estariam de volta para de fato morrerem. E então permanecer a lei, né, geral para todo ser humano após o pecado, de que nenhum ser humano sobreviveria à própria morte, não é? Nenhum ser humano seria poupado da morte, mas todos teriam que morrer. E como as duas exceções aqui seriam Enoque e Elias, então eles voltariam para poder de fato morrerem. E então selar aqui, mesmo com essas duas exceções, tá bom? Bom, sendo Moisés e Elias, sendo Enoque e Elias, ou sendo nenhum deles, sendo apenas novos profetas do Apocalipse, essas duas testemunhas, então, seja quem forem, aparecerão no final dos tempos, tá bom? Os fatos mencionados no capítulo 11 nos fazem lembrar as experiências de Moisés e Elias narradas no Antigo Testamento. Contudo, tais testemunhas serão mortas, tá bom? Os melhores candidatos, então, seriam pessoas que nunca experimentaram a morte. Logo são mencionados Enoque e Elias. Alguns eruditos se recusam a ver as duas testemunhas como dois homens. Daí surgem outras hipóteses. Seriam elas o Antigo e o Novo Testamentos? Então, aí eu já acho meio forçada essa tese, né? Tal sugestão não parece razoável. Há quem entenda que as testemunhas sejam apenas um símbolo da igreja e seu papel de evangelização. Aqui faz um pouco mais de sentido, né? Se você for levar apenas para esse campo simbólico, tá bom? Faz um pouco mais de sentido. Mas, enfim, a gente tem poucos elementos para realmente definir, não é? Se são pessoas reais que aparecerão, como eu particularmente creio, ou se há também uma questão simbólica aqui. O dragão do capítulo 12, naturalmente, é Satanás, né? O império do mal. A mulher aqui, segundo o que eu penso, representa a nação de Israel. O filho varão é o próprio Cristo, né? Representando também a igreja, tá bom? O resto da semente parece representar, então, a igreja, sendo aqui esse filho varão e todo o restante da semente também, né? Dessa mulher que é perseguida pelo dragão, ok? Então, temos aqui uma chave interpretativa que é bastante plausível e faz bastante sentido, tá bom? Mas também, como quase tudo no Apocalipse, não está nada fechado aqui em definitivo, não é? Interpretações no livro do Apocalipse tratam de muitas questões simbólicas, tá bom? Mas isso aqui é uma boa forma de você tentar entender essa passagem aqui, tá bom? As menções a Israel no Apocalipse constituem pontos de dúvida. Elas podem se referir à nação de Israel ou simplesmente à igreja, de um modo geral, não é? Que seria, então, a identificação desse novo Israel.
Assim acontece com os 144 mil eleitos de Deus, em Apocalipse 7, versículo 4, que são 12 mil de cada uma das tribos. Como sabemos, tais números têm valor simbólico. Não é? Então, 12 representando as tribos, no caso da religião, né? A religião também completa, organizada, e 1000 aqui é um símbolo no Apocalipse de um grande número, de uma grande quantidade, tá bom? Ou seja, então seria uma religião organizada e em bastante quantidade, ou seja, em bastante números aqui na Terra, não é? Seria essa potencialização da religião cristã, da religião do Reino de Deus, né? No caso aqui, representado por esses 12 mil, tá bom? E, claro, faz referência às 12 tribos, né? Como sabemos, tais números têm valor simbólico, portanto, não faz sentido pensarmos que 144 mil seja o número final dos salvos, né? Como alegam aí até algumas religiões e seitas aqui no Brasil, não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Mesmo essas seitas que se referem aos 144 mil, os seus adeptos já são em maior número do que os 144 mil, em muito maior número, não é? Ela tem crescido bastante. Então, realmente não faz sentido entendermos os 144 mil como sendo o número literal e principalmente o número final dos salvos, não é? É muito pouca, são muito poucas pessoas sendo salvas se for esse realmente o número, não é? E a bênção de Deus ela é abundante ao longo de toda a história até o dia de hoje, né? Muito pouca gente. Bom, na sequência do mesmo capítulo, tá bom? Que é o capítulo 7, né? Na sequência do mesmo capítulo, João viu os gemidos de toda a tribo, língua, povo e nação, cujo número era incontável. Né? Esse aqui são salvos. Então, se é incontável, não são apenas 144 mil, tá bom? É infinitamente maior do que esse o número. E aqui, ó, procedente de toda a terra, né? Essa fórmula hebraica se referia a toda a tribo, língua, povo e nação. É uma forma hebraica potencializada de se referir a todos os seres humanos, a toda a terra, pelo menos todos os representantes dessas nações da terra, tá bom? Então, esses hiatos aqui do Apocalipse, né, esses parênteses, temos aqui esses 3 elementos, né, que trazem informações também bastante relevantes sobre o Apocalipse e a escatologia de um modo geral, tá bom? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos 3 no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria,
sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Muito bem, indo aqui para a parte final, que é a nossa conclusão. Chegamos à conclusão do nosso estudo. Chegamos aqui ao final, nós finalmente, né? E então, se Deus nos permitir, no próximo encontro já temos material novo que vamos usar, né? Para poder continuar com os nossos estudos. E provavelmente o nosso tempo hoje para perguntas e respostas será um pouco maior, né? Por causa do nosso final aqui. Bom, conclusão. O Apocalipse trata dos últimos lances da guerra histórica entre o bem e o mal. Satanás usa as suas últimas armas durante o tempo que lhe resta. Contudo, a vitória divina é inevitável. Em meio a todo esse combate estão os homens servindo a um dos lados, né? Então, os homens, né, que somos nós, ainda temos condição de escolher em qual lado nós queremos estar. O lado mais difícil é o lado do próprio Deus. Ele é mais difícil por quê? Porque ele é um caminho estreito. O próprio Jesus disse isso, né? O caminho é estreito. Então, precisamos ter muito esforço para poder caminhar nessa jornada da fé cristã. Esse é o caminho mais difícil. Mas há também o caminho que aparentemente é mais fácil, é mais largo, ele tem menos exigência, mas no final, todos nós sabemos onde é que vai dar, não é? No final, é o final da perdição, é o final da perdição eterna sobre as almas daqueles que trilharem por esse caminho longe de Deus, né? Bom, a mensagem apocalíptica é um aviso divino para a humanidade. Tanto aquele que enxerga apenas fatos históricos na visão historicista, né, da interpretação do Apocalipse, e mesmo para esse também há um aviso, né, no final dos tempos, de que Deus repetiria esse juízo final potencializado, como já fez na história, né, como já fez lá com o Império Romano. Não existe esperança para as forças demoníacas, mas para os homens, sim. Não é? O demônio, né, que já se rebelou contra Deus, para ele não tem mais como voltar atrás, tá? Para ele o juízo já foi definitivo. Para os homens ainda há chance de arrependimento, ainda há chance de acerto de contas com Deus através do sacrifício de Cristo, naturalmente, enquanto nós homens ainda estamos vivos aqui na Terra, tá bom? Então, enquanto há vida, ainda há esperança de reconciliação com Deus. Após a morte, né, após essa vida, aí já se encerra também qualquer resquício de esperança, tá bom? Assim como não há mais esperança para demônios, tá? Então, é necessário que os seres humanos, enquanto estão vivos, se arrependam. Daí o papel importante da igreja, pregando o evangelho ainda, para que o máximo de pessoas possível possa receber a mensagem de salvação e se arrepender. E então estarmos povoando o céu, tá bom?
Ignorar o Apocalipse seria como rasgar uma notificação judicial sem tê-la lido anteriormente, né, antecipadamente. Ou seja, é muito arriscado, é muito perigoso. O prazo está se esgotando. Ainda que o mundo dure mais 1000 anos, o que eu particularmente não creio que vai durar tanto tempo assim a mais, é o nosso tempo de vida que determina a nossa chance de deixar o mal e escolher o bem, tá bom? Enquanto nós estamos vivos, temos essa condição. Depois dessa vida aqui, o nosso destino eterno já estará selado, tá bom? O arrependimento é também um tema em destaque no Apocalipse. Temos aqui várias passagens, não é? Como nós temos tempo, vamos tentar ver aqui algumas delas, se não todas, pelo menos algumas, né? Aqui não vai dar, não deu para fazer aqui a abertura completa. Mas vamos então lá. Primeiro texto, Apocalipse 2, 5. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Apocalipse 2, 5. Primeiro versículo. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Está vendo aqui, ó, o arrependimento. Pratica as primeiras obras. O próximo texto é o versículo 16. Aqui, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, não é? Novamente, o verbo arrepender-se. E por aí vai, né? A gente não precisa ler todos. Então, você já percebeu aqui o quanto o Apocalipse, em todos esses versículos aqui, trata também de arrependimento, trata desse apelo ao arrependimento. Não é sempre um apelo, nunca é uma ordem, né? Claro, mas é sempre um apelo. E é claro que esse apelo, ele acontece também com aquele tom de urgência, não é? Por exemplo, no Apocalipse 3:20, quando o texto diz que Jesus bate à porta e aquele que abrir, né, poderá cear com ele, coisa e tal. Então, esse texto, que eis que estou à porta e bato, de Apocalipse 3:20, ele não foi direcionado para descrentes. Isso é importante você prestar atenção. Apocalipse 3:20, é bom a gente dar uma olhada lá, né, já que temos um pouquinho mais de tempo. Apocalipse 3:20. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo, né? Então veja aqui, esse texto se refere aos crentes, aqui, ó, a igreja de Laodiceia, tá bom? A igreja de Laodiceia, que é uma igreja muito complicada, né? Segundo aqui é o relato do Apocalipse, é uma igreja que só tinha defeitos. Essa igreja aqui não recebeu nenhum tipo de elogio. Para essa igreja que estava distante do que Cristo queria, né, para a igreja, ele diz: eis que estou à porta e bato. E esse bater a porta, né, a porta é a porta que está fechada, né? A igreja fechou a porta para Cristo. A igreja ficou envolvida com tantas coisas seculares, com tantas ofertas que o diabo trouxe, e ela se encantou com essas ofertas, que ela fechou a porta para Cristo. Mas Cristo está batendo, e aqui no original em grego, a ideia que traz é o bater insistente da porta. É o bater com alarme, né? Porque temos aqui uma situação de pura urgência. Então, não é uma batida suave, uma batida tranquila, não é? Embora a atitude de Cristo seja uma atitude respeitosa, no sentido de que ele não está forçando a porta, mas ele está batendo. Mas esse bater da porta e a espera para que a igreja abra, esse bater aqui é um bater bastante insistente, bastante incisivo, com aquela ênfase dada de uma questão
que é de morte ou vida, não é? De uma questão de vida e morte, tá bom? Então, eis que estou à porta e bato, é para crentes. E aqui fica o grande convite, né? O grande desafio. A gente, claro, que pode usar também para evangelizar os descrentes. É lógico, o versículo permite, né, também essa aplicação dupla. Mas o contexto original é para quem já é crente. Na sua vida cristã, como é que anda o seu relacionamento com Deus? Será que você também fechou as portas para Cristo? Será que o seu coração está tão envolvido com as atividades da igreja? Você acabou assumindo uma, uma atitude, né, meramente ativista dentro da igreja? Isso tem confundido você? Você tem tido a ilusão de que você está em comunhão com Deus do ponto de vista espiritual apenas porque você é ativo na igreja? Tem cargo na igreja, ou até trabalha sem cargo. Na igreja o que não falta é trabalho, a igreja institucional. Mas aqui o texto não está se referindo a ter atividade na igreja, porque a igreja de Laodiceia estava funcionando. Ela era uma igreja funcional, mas era uma igreja que estava longe de Cristo. Espiritualmente, era uma igreja, a igreja inteira, né, os irmãos ali estavam longe de Cristo. Será que essa também tem sido a sua experiência? Espero que não. Mas se for o caso, você tem ainda a chance de se arrepender dos seus erros, se arrepender também da sua atitude bastante negligente com a sua vida espiritual, né, com a sua leitura bíblica, sua vida devocional, o seu estudo diligente e responsável da Bíblia. Então, há tempo ainda de você sair da mornidão espiritual e, então, alcançar a fé quente, né? A fé que agrada o coração de Deus, tá bom? Devemos ouvir a sua voz enquanto temos tempo. Antes que o juízo venha, existe uma porta aberta para o reino de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero encerrar aqui com Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Né? Então, há esse apelo aqui para que você possa, então, estar com o Cristo e, então, se livrar de todo esse juízo que estudamos aqui, que foi preconizado, né, que foi trazido a nós pela revelação de Jesus dada a João ali na ilha de Patmos, tá bom? Meus contatos, você já pode ter certeza, né? Meu contato aqui é o meu e-mail. O site da Editora Contextualizar, que eu tenho divulgado aqui, né? Para você ter muito material de graça lá também. E conhecer alguns livros meus, né? O Cheiro das Águas, é um livro devocional, onde eu tenho aqui várias pastorais que eu publiquei ao longo de muitos anos nas igrejas que eu estive agindo, né? E trabalhando. Aqui foram reunidos numa só, né? Foram reunidos num livro só. Então, esse livro aqui pode abençoar a sua vida, porque aqui eu trato desses textos devocionais que trabalham o tema do avivamento espiritual, tá? Acabamos de falar agora aqui sobre avivamento espiritual, para você sair da mornidão. Esse livro aqui pode te ajudar nisso, tá? Um outro livro meu também é A Semente e a Palavra, um manual de homilética para quem deseja aprender a pregar a palavra de Deus em profundidade. Em especial, nesse livro aqui, eu trato da nova homilética, e tem inclusive no site da Editora Contextualizar, aqui, ó, contextualizar.com.br, ali tem um curso inteiro que é totalmente baseado nesse livro aqui. E esse curso é gratuito, tá bom? Nesse curso você vai ver esse livro inteiro aqui resumido nessas aulas em vídeo, tá? Então é interessante você conhecer o livro A Semente e a Palavra, caso você adquira. Não é? Esse livro aqui, da sua segunda edição, ele já tem 400 páginas, tá bom? Ele é uma obra bastante volumosa,
e bastante interessante também para você que deseja semear a palavra de Deus com as suas pregações. Eu trabalho aqui sermões narrativos, trabalho aqui, inclusive, técnicas de teatro, de cinema adaptados ao sermão oral, tá? Então, é bem interessante, vale a pena você conhecer esse recurso, tá ok? Muito bem, pastor Aderson, estamos agora Oi, contigo. oi. Aqui nós temos um comentário, né? Dois comentários. Vou começar pelo último da nossa querida irmã Nilce Marques Lima Machado, aqui da Igreja de Serra, onde ela fala a respeito de antes da pandemia. Ela era muito ativista na igreja, né? Fazia várias atividades, estava ali envolvida e tudo mais, mas no período da pandemia, ela acordou, ela percebeu que alguma coisa precisava mudar. E o que ela fez então? Ela mudou para estreitar cada vez mais a comunhão dela com Deus, e isso aí transformou, isso aí ela tem experimentado algo assim muito bom para ela, né? Muito bom para ela. Realmente, né? Isso aí é um ponto que nós precisamos estar muito atentos, né? A questão do ativismo, a questão das atividades. Fala um pouco mais, querido amigo. Claro, né? A gente tem um pouquinho mais de tempo ainda, então dá para a gente explorar um pouco mais esse tema, né? O ativismo da igreja, ele tem essa característica ruim de, de estar dando para a gente a ilusão de que nós estamos servindo a Deus porque estamos trabalhando na igreja. E essa é uma ilusão. É claro que de um modo assim, lato sensu, né, de um modo mais abrangente, claro, nós servimos a Deus também através do trabalho na igreja. Talvez ali seja um momento em que o nosso serviço a Deus seja mais perceptível, tenha até um escalonamento, né? Haja uma escala de crescimento e amplitude. Quando fazemos a obra de Deus dentro de uma igreja organizada, temos um alcance maior, temos resultados mensuráveis. Então, tudo isso é bom. A gente não está criticando a atividade da igreja e mesmo a atitude, né, de ativismo cristão. A gente não está criticando totalmente isso, tá bom? Mas há um perigo real, e esse perigo é que quando você está muito ativo na igreja, você se envolve com muitas coisas, então você consegue, ou às vezes tem até dificuldade para equacionar compromissos de igreja com compromissos pessoais, compromissos com a família. Então isso pode trazer para nós a ilusão de que estamos agradando a Deus, servindo a Deus, que no final de tudo a gente vai realmente ser salvo, não é? Em Cristo, enfim, mas a gente pode estar experimentando um distanciamento no relacionamento com Deus e um estreitamento nesse ativismo eclesiástico que, de uma forma ou de outra, acaba nos fazendo bem, no sentido de nossos sentimentos estar bem, porque eu entendo que eu estou tranquilo com Deus, porque eu estou ativo na igreja, tá? Essa pode ser uma forma equivocada de interpretar, que pode fazer com que você não perceba um distanciamento espiritual de Deus, então faça com que você perca galardões. E perca também, principalmente, né, as bênçãos de você estar próximo de Deus, né? Então, é para você refletir, é para nós refletirmos, eu também estou me incluindo nisso, né, o quanto o nosso ativismo, pastores, então, que lidam, né, com a questão até de tempo integral na igreja, então eles podem se enganar também com isso, não é? Podem achar que estão em dia na sua espiritualidade com Deus, quando na verdade estão se distanciando de Deus e, portanto, perdendo inclusive poder, perdendo a autoridade, perdendo a ação de Deus mais direta, mais intensa, até mesmo no seu próprio ministério, nas suas próprias atividades. Então, é uma reflexão que temos que, de vez em quando, parar, fazer o checkpoint e estarmos, né, meditando. Será que eu estou indo no caminho certo? Será que minha atividade toda na igreja está me dando tempo de refletir sobre Deus, de orar, de adorar o Senhor? Ou será que eu estou só, né, naquela
atividade frenética na igreja, tentando conciliar com a vida pessoal, vida profissional, e isso está me afastando de Deus, né? Então, é um ponto interessante para a nossa reflexão. Joia, 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 joia. A Dora também, ela faz um comentário, e aí no comentário que ela faz, como aprendemos com os outros estudos, assim também com este sobre Apocalipse. Muito bom, é verdade. O nosso querido amigo Pastor Décio também, ele faz uma pergunta. Todas as interpretações estão alicerçadas no dualismo grego, mestre? É possível, porque aquele dualismo grego, né, que o pastor Décio se refere, aliás, um grande abraço, mestre, é sempre bom também ouvi-lo, né, quando podemos participar das suas lives, dos seus estudos e mensagens. O dualismo grego, ele trata essa questão da carne versus espírito, né, e do gnosticismo principalmente, né, que trouxe esse dualismo. Ele trata essa visão que muitas vezes ainda assola o meio evangélico hoje, de que tudo que é físico, tudo que é natural, ele é ruim, porque é físico, simplesmente porque é físico, porque é carnal, não é? E tudo que é espiritual, nessa potencialização da espiritualidade, então ele é bom. Claro que tudo que é espiritual, quando vem de Deus, quando a fonte é o próprio Deus, é lógico que é tudo bom, não é? Mas tem também o lado da espiritualidade que é ruim, que é o lado demoníaco, o lado de Satanás, né? Então, ali, só nesse argumento já se quebra o pensamento dualista grego, né? No que diz respeito à espiritualidade. Agora, quanto à carnalidade também, não é só porque alguma coisa é natural, é físico, é carnal, que seja essencialmente ruim. Claro que a nossa carne ela está completamente vendida ou rendida ao pecado, né? Ainda estamos nessa situação. Agora, é em Cristo Jesus a saída, inclusive para a nossa matéria. Por isso que haverá ressurreição. Não haveria ressurreição se a matéria em si fosse ruim. O fato de haver ressurreição já indica que Deus enxerga a matéria que ele próprio criou, não para que esteja submissa ao pecado, né? Mas para que esteja no controle, né, pleno de todo tipo de interação que podemos fazer nesse mundo aqui na Terra. E Deus vê isso como coisa boa, porque Deus criou a nossa essência humana assim, uma essência física, que é parecida um pouco com a essência que ele deu aos animais, né? Não a outros, porque nós não somos animais, mas Deus deu aos animais essa integridade física, portanto limitada e pronta para a interação nesse mundo, adequada para a interação nesse mundo com a natureza, né? Deus dotou a gente dessa característica corporal, mas ele deu para nós também a alma ou o espírito, que é o que nos liga com ele. E essa característica que ele também deu aos anjos, né, que é essa característica espiritual, ele não deu aos animais. Então o homem está nesse meio termo, né, entre esses dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. O homem está transitando entre esses dois mundos. Inclusive, Cristo, quando assumiu a forma humana, era o próprio Deus, né, assumindo a forma humana, ele experimentou ali as limitações da humanidade, também a humanidade inteira sob o pecado, embora Cristo não tivesse experimentado o pecado em toda a sua vida, ele não experimentou isso. O que ele experimentou foram as consequências fora dele, né, porque ele não tinha pecado, mas as consequências externas a ele e aquela pressão que o mundo pecador, as pessoas no pecado, o drama do pecado humano, Cristo experimentou. Então, se ele experimentou, houve também uma comunicação e as outras pessoas da Trindade também tiveram essa experiência em Cristo, né? E então a gente percebe ali Deus percebendo
com muita clareza, do ponto de vista experimental mesmo, o que é a vivência humana, não é? E isso não tem preço, entendeu? O nosso Deus vindo até aqui para, de fato, nos resgatar do que nós mesmos fizemos, né? Claro, com a ajuda da serpente lá, de Satanás, na tentação, mas o que nós mesmos fizemos conosco, aceitando a proposta maldosa, mentirosa de Satanás, não é? Mas ainda há, enquanto há vida aqui na Terra, ainda há esperança da gente sair disso. Então, de fato, o dualismo grego nos ajuda a perceber, né, o tipo de mecanismo de como funciona a nossa mente. E isso acaba influenciando até mesmo a nossa interpretação bíblica, ainda que às vezes a gente nem perceba esse modo, né, ocidental de enxergar o que a Bíblia fala sobre os diversos assuntos. Tá bom? Acredito que eu tenha ajudado ao nosso querido pastor Décio. Joia, joia. Então, se não tiver mais perguntas, nós vamos encerrar aí a nossa live desse dia, mas já com conteúdo, digamos assim, no forno para a semana que vem. Fala um pouquinho, Davidson, sobre o que você preparou enquanto estudos a partir da semana que vem. Isso, já estão colocando aqui, ó. Você está vendo aqui a página da Amazon. Você pode também adquirir ali, né, o livro na versão e-book. Até na própria Amazon você também consegue comprar na versão... aliás, você pode fazer apenas a compra e-book aqui desse livro, tá? Mas você pode fazer contato comigo que eu tenho como disponibilizar a versão impressa aí, tá? Vitória, Desafios da Vida, o que a Bíblia realmente diz sobre a sua vitória, tá bom? Veja que está sendo bem avaliado aqui, né? Apenas uma classificação, mas é 5 estrelas. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar esses capítulos aqui nesse tema, né? Este é o livro comum, o motivo dele ser tão especial é muito simples, onde se fala em vitória nas igrejas evangélicas brasileiras de hoje, mas pouco se busca nas escrituras as bases sobre este assunto. Por que enfrentamos tantos desafios na jornada da fé? Qual a perspectiva que o cristão deve ter acerca de sua própria vitória diante desses desafios? A palavra de Deus dá mesmo muita ênfase às vitórias cotidianas do cristão ou só foca na vitória final? Finalmente, você compreenderá o que a Bíblia diz sobre a sua vitória, tá? Então, assuntos tratados aqui, ó. Nós vamos tratar um assunto desse por dia, tá bom? Por encontro. Então, você cultua a Deus ou a vitória? A vitória é a luz da Bíblia, o divino pastor e os desafios da vida. Como lidar com seus desafios? Não fique embaraçado, mude sua cosmovisão. O outro evangelho, a verdadeira vida do Espírito, a intercessão do Espírito, mais do que vencedores, o método de Jesus e a vitória final. Né? Então, aqui, ó, são 12 capítulos. Lembra que o número é emblemático, né? 12 aqui. Essa ideia também de coisa completa, né? De coisa abençoada, né? De algo abençoado. Então, vitória e desafios da vida, o que a Bíblia realmente diz sobre a sua vitória. Vamos tratar aqui encontro por encontro, em 12 encontros, ou um pouco mais do que isso, caso um encontro desse demore mais tempo, né? Vamos seguir nessa caminhada aqui. E você poderá adquirir o livro também, seja na versão digital, aqui no Kindle, da Amazon, né? Na loja da Amazon, ou você também poderá fazer contato comigo para eu te mandar o link e você encomendar a sua versão impressa, caso você deseje também esse livro impresso, tá bom? Muito bom, muito bom. Então eu quero convidar você que já tem aí nos acompanhado às quartas-feiras, temos aí uma série de informações que vamos poder debruçar, digamos assim, virtualmente, junto com o pastor Davidson, a partir da próxima quarta-feira. E eu quero te incentivar também a fazer perguntas.
esclarecer dúvidas, como foi aqui na exposição do livro de Apocalipse, né? Um irmão sempre colocando, perguntando alguma coisa, isso enriquece, isso nos ajuda, isso faz com que também outras pessoas possam compreender ainda mais aquilo que está sendo proposto. Essa live tem justamente como objetivo, né, pegar alguém que conhece um pouco mais, principalmente que domina um pouco mais, para nos ajudar a compreender a palavra de Deus, alguns aspectos que muitas das vezes ficam aí como é que eu vou dizer, ficam aí povoando a mente das pessoas, e aí muita gente tem vergonha, talvez, de perguntar. Então, aqui nós temos essa oportunidade, temos esse canal aberto, onde você pode estudar, onde você pode aprender, onde você pode perguntar, e, ao mesmo tempo, fortalecer ainda mais a sua fé. Tá bom, queridos? Então, próxima quarta-feira, Vitória nos Desafios da Vida, com o pastor Davidson, é o estudo que iremos iniciar. Dá o seu link aí, vai lá no Facebook, curte lá, né? Vamos dizer assim, curte lá para que outras pessoas também sejam abençoadas. Querido Davidson, vou pedir a você, então, a gentileza de fazer essas considerações finais e depois orar por nós e, ao mesmo tempo, agradecer a participação e a presença virtual de cada um dos nossos amigos e irmãos que estão aí conosco. Inclusive, a Nilce Marques, quando você estava apresentando, ela colocou aí, excelente tema, ó, show de bola. Obrigado. Sabemos que ela vai ser uma das pessoas que vai estar ali com papel e caneta na mão, só anotando, hein? Show de bola. Isso aí. Então, nas considerações finais, eu quero lembrar também aos irmãos dos outros livros, né, que eu já apresentei aqui, o Salmo 23, que vocês já conhecem bem. O Salmo 91 já está quase pronto, tá bom? Já os últimos detalhes eu estou vendo essa semana, para que o Salmo 91 esteja sendo lançado, se Deus permitir, agora em outubro, tá bom? Em outubro será provavelmente o lançamento do meu novo livro, nessa mesma pegada aqui do Salmo 23, vendo palavra por palavra, versículo por versículo, em hebraico, tá? Lembrando também aqui, ó, Guardadas pelo Amor, livro para mulheres. Os exemplares impressos que eu fiz aqui, que foram poucos, já se esgotaram. A procura está sendo grande, tá bom? E você pode, então, fazer contato para poder ler esse livro devocional para mulheres. E a minha comédia, a mais nova comédia, As Lendárias Trapalhadas, do apóstolo Valdir Clay. Você pode fazer contato pelo WhatsApp 021, aqui no Rio de Janeiro, 998-585402. 021 998-585402. Ou também pode conhecer o site da editora Contextualizar, tanto para conhecer livros de graça lá, alguns e-books gratuitos, cursos gratuitos, conhecer o trabalho da editora Contextualizar e até, quem sabe, publicar um livro evangélico de sua autoria, caso você tenha esse sonho e queira contar com a nossa ajuda, tá bom? Então, vamos orar para que Deus nos abençoe e terminemos, então, a nossa aula de hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós tivemos de estudarmos a Tua Palavra um pouco mais uma vez, ó Pai, e fechando agora o nosso estudo sobre o Apocalipse. Pedimos a Tua bênção para que tudo que foi estudado, tudo que foi apresentado, encontre, ó Pai, raízes profundas no coração dos Teus servos. Que essas reflexões, em especial nessa última aula, que diz respeito à nossa espiritualidade diante do Senhor e a nossa percepção do quanto o nosso ativismo pode até mesmo atrapalhar a nossa vida espiritual contigo, mas clamamos a Ti, ó Pai, que possamos estar trilhando o caminho deixado por Filadélfia, pela Igreja de Filadélfia, o caminho, Pai, assertivo, para que estejamos contemplando a Tua vontade em nossa vida. E que estejamos, ó Pai, nos afastando dos caminhos errados, deixados pelo exemplo ruim da igreja de Laodiceia. Então, nos ajude a sermos agradáveis a Ti. Cuida de cada um de nós no dia de hoje, nos abençoa em tudo. Nós assim pedimos estas bênçãos a Ti,
Em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Um beijo grande no coração de todos vocês. Amanhã estaremos de volta com Amanhã com Deus, a partir das 7 horas da manhã. E na próxima quarta-feira, Vitória nos Desafios da Vida com o pastor Davidson. Não fique de fora, hein? Estejamos todos aí, né, nas programações. Deus te abençoe, pastor Davidson, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, querido. Shalom a todos. Shalom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.